Sobre a chegada do primeiro lote da Coronavac ao Brasil, nós vamos conversar agora com o Dr. Cláudio Maierovitch, de volta aqui à programação da CNN, médico sanitarista da Fiocruz Brasília, ex-presidente da Anvisa. Dr. Cláudio, bom dia, mais uma vez obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Eu gostaria que o senhor dissesse para a gente o que é que significa esse momento que nós estávamos mostrando agora, neste processo todo de pandemia que começou lá no início do ano, mais de 160 mil mortes no país, os dados piorando agora em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. A chegada dessas 120 mil doses da vacina é muito pouco, é verdade, mas é de um simbolismo importante, não é, doutor? É importante, nós estamos num momento gravíssimo, com muitos indícios de que a situação pode piorar rapidamente. Então, temos as boas notícias que vêm dos estudos de vacinas que vão sendo concluídos e da chegada das primeiras doses. Este movimento todo é inédito na ciência, é inédito na produção tecnológica, é um vírus que foi identificado no início do ano e temos várias possibilidades de vacina antes de se completar sequer os 12 meses. Então, isso é muito animador, ainda que nós devamos esperar por algumas etapas e ainda não possamos, de forma alguma, achar que o problema está resolvido. Doutor, quem fala com o senhor agora é Elisa. Também estamos aqui na conversa, Luciana Barreto e Rafael Colombo, para lhe compartilhar algumas perguntas. Para a gente poder prestar até um serviço para quem está assistindo a gente ao vivo para todo o Brasil, eu gostaria que o senhor nos explicasse o seguinte: para que esse avião pudesse chegar com essas doses, para as doses irem até o Instituto Butantan, é preciso que haja o trabalho da Anvisa no meio disso tudo, correto? Isso só aconteceu porque a Anvisa autorizou, é isso? Correto. Esta vacina que foi trazida, ela é muito semelhante do ponto de vista da logística, da conservação, do transporte, às vacinas que são usadas habitualmente. A Anvisa faz uma série de verificações no momento da chegada da vacina, além da verificação documental, é claro, se todas as condições foram regulares. Ela verifica se a vacina chega em boas condições, especialmente em relação aos controles de temperatura durante o transporte e armazenamento. Doutor, Luciana falando aqui nesse momento, nós já vivemos alguns momentos nesse processo de vacina, né? Desde fase 1, fase 2, pré-teste, a gente está ficando muito craque, inclusive agora, nessa questão de vacina. E agora preparação para vacinação. E aí, nesse momento, vem a história de armazenamento, quanto custa um freezer para armazenamento, qual é a vacina que seria mais atrativa ou menos atrativa. Na sua avaliação, ou para os pesquisadores, isso também pesa? Sem dúvida pesa. O Brasil tem um mega sistema de vacinação estruturado, organizado, com algumas décadas de funcionamento, invejado pelo mundo inteiro, que está preparado para vacinas tradicionais e vacinas como aquelas que deverão ter produção no próprio Brasil, o caso da vacina de Oxford e a vacina que vem do acordo da Sinovac com o Butantan. No caso de algumas vacinas inovadoras, como a da Pfizer e da Moderna, que exigem temperaturas muito mais baixas, tudo isso tem que ser revisto. Doutor, são 120 mil doses chegando agora, nessas imagens que nós estamos mostrando, recuperadas de agora a pouquinho. O Instituto Butantan fala em produzir até 46 milhões de doses até os primeiros meses do ano que vem. Levando em conta que são 2 doses para cada indivíduo vacinado, nós teremos capacidade máxima com a Coronavac, imunizar 23 milhões de pessoas num universo de 210 milhões de brasileiros. É claro, se a gente levar em conta a população toda, né? Estou aqui incluindo crianças, gente que vai ser vacinada muito depois, está longe do primeiro lugar da fila de prioridades, né? Mas é pouca gente, né? Se a gente levar em consideração a necessidade de vacinação do Brasil todo, o que vai nos impor a necessidade de recorrer a outras vacinas também. Tem de fazer acordo com todo mundo, não é, professor? Certamente, nesse primeiro ano de existência das vacinas, não há como cobrir uma população do tamanho do Brasil com vacinas de um único fabricante.
Nós temos essa promessa do Butantan das 43 milhões de doses, além de uma produção que deve continuar ao longo do ano, uma fábrica nova. Também o compromisso da Fiocruz, uma vez que a vacina seja aprovada e registrada, de uma produção grande, digamos que cada um deles chegue, vamos fazer uma estimativa, cada um deles tem uma capacidade máxima de 100 milhões de doses ao longo do ano. Isso já é uma quantidade razoável. Ainda assim, vamos precisar recorrer ao acordo que foi feito internacional para o fornecimento de uma outra vacina e provavelmente a outras compras também, para que completemos a nossa necessidade. É importante frisar que, até onde eu sei, o Brasil ainda não definiu a sua estratégia, e isso é importante. Importante que o Ministério da Saúde, gestores estaduais, municipais, e haja uma interlocução com a sociedade também sobre quais as prioridades para as vacinas. Será que nós queremos proteger os profissionais de saúde em primeiro lugar, porque eles que estão mais expostos e eles que fazem efetivamente o atendimento da crise quando nada mais funcionou na prevenção? As populações vulneráveis, as parcelas da população que de certa forma têm mais participação no espalhamento da doença, algumas profissões que têm muita relação com o público, e ainda precisamos pensar na utilização dessa vacina, se ela tiver boas características, para o bloqueio. O que é o bloqueio? Significa seguir o trajeto do vírus na medida em que aparecem os casos. É exatamente isso que melhor funciona em outras doenças que são prevenidas por vacinação. Eu imagino que algumas pessoas tenham a dúvida de se a Coronavac ainda está em processo de testagem aqui no Brasil, já divulgou, até com publicação em revista científica, aqui nas fases 1 e 2, apresentou uma resposta excelente, induz a uma resposta imune, mas ainda está na fase 3 de testes. E no mesmo momento, a gente já vê algumas doses chegando da China, mesmo que ainda não haja aquele passo que vai acontecer mais para frente, para a Anvisa liberar. O que é que dá segurança para que já seja feita essa compra, mesmo que não tenhamos ainda a liberação da Anvisa? Porque a vacinação só vai ocorrer se a Anvisa fizer a liberação, mesmo tendo já muitas doses da vacina no Brasil. As estratégias de compra de vacinação não são operações isentas de risco, as compras de vacina. Ao mesmo tempo, todos que compram, os governos no caso, querem ter segurança de que o produto vai funcionar e, por outro lado, caso não façam essa compra logo, correm o risco de que outros países comprem e não sobre para o Brasil. Então, a maior parte dos fabricantes trabalha com o dinheiro dos compradores que já foi antecipado. A exceção, se não me engano, da vacina da Pfizer, que tem investimento praticamente total da própria empresa, todas as outras vacinas contam com algum tipo de aporte de recurso público que significa uma antecipação de compra. Este é o caso brasileiro também. Para garantir que o Brasil terá prioridade no acesso à vacina, o governo brasileiro e o governo de São Paulo antecipam operações numa aposta que tem muito boas chances de dar certo, de que a vacina cumprirá as etapas com sucesso e será aprovada para utilização no Brasil. Doutor Cláudio, eu queria pedir também a sua ajuda para entender um pouquinho sobre o calendário. Quanto tempo a gente pode levar agora para efetivamente a vacinação, obviamente depois da comprovação e liberação da Anvisa, como já dissemos aqui, inclusive isso o senhor, por favor, coloque no seu calendário, e a preparação do Brasil, do nosso país ou de outros países também, para que isso já ocorra. Está sendo feita essa preparação em paralelo? Então, exatamente. Nós temos dois calendários paralelos. O calendário da vacina, que envolve a conclusão das etapas de pesquisa, a aprovação pela Anvisa, a fabricação, a importação, quando for o caso,
e o calendário da preparação do sistema de saúde, que envolve a distribuição da vacina, o treinamento das pessoas, preparação das unidades, a divulgação e, especialmente, a definição de quem são as pessoas que devem entrar no início da fila para que se obtenha um melhor resultado no controle da epidemia e um melhor resultado também para evitar internações e óbitos. Muito bem, agradecemos então a gentileza de mais uma vez o senhor conversar conosco, porque o senhor já colaborou algumas vezes aqui para que nós pudéssemos compreender ainda mais esse cenário de Covid, de medidas sanitárias, de desenvolvimento de vacina. Eu agradeço então ao Cláudio Maierovitch, médico sanitarista da Fiocruz Brasília e também ex-presidente da Anvisa. Muito bom dia, obrigada. Obrigado.